No inverno de 1987, na cidade nos Estados Unidos, começou a circular entre os moradores uma história perturbadora sobre uma jovem chamada Sarah. Sarah tinha 28 anos e trabalhava como enfermeira em um hospital local. Era conhecida por ser uma mulher tranquila, racional e muito cética quanto o assunto era paranormal. Ela não acreditava em fantasmas, demônios ou qualquer coisa que não pudesse ser explicado pela ciência. Mas tudo começou a mudar em uma noite comum de novembro. Sarah voltava para casa depois de um plantão longo. A estrada estava silenciosa, coberta por uma neblina fina que parecia engolir os faróis do carro. Ao chegar em sua casa, uma pequena residência antiga herdada de sua avó, ela sentiu algo estranho. Não era medo, era a sensação de não estar sozinha. Ela tentou ignorar aquilo, pensou que era apenas cansaço, tomou um banho quente, preparou um chá e foi dormir. Mas naquela noite, Sarah acordou às 3h17 da madruga. Ela não sabia por quê, seus olhos simplesmente se abriram. O quarto estava completamente escuro, mas algo parecia errado. O ar estava pesado, quase sufocante. Foi então que ela ouviu um som baixo, vindo do canto do quarto. No começo parecia apenas o vento, passando pela antiga. Mas então o som se repetiu, e dessa vez parecia uma voz. Sarah se levantou lentamente e acendeu a luz. O quarto estava vazio, nenhuma janela aberta, nenhum barulho. Ela tentou rir da situação, imaginação, pensou, mas aquilo foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, Sarah começou a perceber coisas cada vez mais perturbadoras. Objetos mudavam de lugar, portas que ela tinha certeza de ter fechado pareciam sempre abertas. E quase todas as noites, sempre no mesmo horário, 3h10, 3h30 da manhã. Ela acordava de repente com a sensação de que alguém estava olhando para ela. Certa madrugada, a situação ficou pior. Sarah acordou novamente às 3 da manhã, mas dessa vez ela não conseguiu se mover. Seu corpo estava completamente paralisado. Ela tentava gritar, mas nenhum som saía da sua boca. Então ela viu uma forma escura no canto do quarto. Não era exatamente uma pessoa. Era algo como uma sombra mais escura que a própria escuridão. A figura parecia alta, com ombros largos e uma espécie de silhueta humana, mas o rosto era impossível decifrar. A coisa estava parada, observando, e lentamente começou a se aproximar da cama. Sarah sentiu uma presença enorme no peito, como se algo estivesse tentando esmagá-la contra o colchão. Então ela ouviu novamente o sussurro, dessa vez muito perto do seu ouvido. Uma voz rouca, bem baixa, quase não percebe. A voz diz apenas 2 palavras. Eu encontrei você. No instante seguinte, Sarah conseguiu se mover novamente. Ela saltou da cama, acendeu todas as luzes da casa e passou o resto da madrugada sentada no sofá, tremendo de medo. Nos dias seguintes, o fenômeno começou a ficar mais agressivo. Copos quebravam sozinhos, batidas ecoavam dentro das paredes, e várias vezes Sarah sentia algo puxando seus cabelos enquanto dormia. Mas o que mais a aterrorizava era o fato de que a sombra sempre voltava, sempre de madrugada, sempre a observando. Desesperada, Sarah começou a procurar ajuda. Primeiro, ela foi a médicos, que disseram que poderia ser estresse extremo ou paralisia do sono. Mas então algo aconteceu que fez até os céticos ficarem assustados. Uma tarde, Sarah estava tomando banho, quando ouviu um barulho enorme vindo da cozinha. Quando saiu do banho, encontrou todas as cadeiras da mesa viradas
como se alguém tivesse jogado cada uma delas contra o chão. Mas ela morava sozinha. Foi nesse momento que ela decidiu procurar ajuda espiritual. Ela entrou em contato com um grupo local de pesquisadores do paranormal que investigava casos de assombração e perseguição espiritual. Entre eles estava um investigador chamado Daniel, que tinha experiências com casos de obsessão espiritual. Quando Daniel chegou na casa de Sarah, ele disse que imediatamente sentiu algo estranho no ambiente. Segundo ele, o ar dentro da casa parecia pesado quando chegou. Durante a primeira investigação, ele colocou gravadores em vários cômodos da casa e o que encontrou deixou todos em silêncio. Nos áudios gravados durante a madrugada, era possível ouvir um sussurro, frases incompletas e um momento específico, uma voz muito clara dizia: "Ela é minha agora." Depois daquela noite, os ataques pioraram. Sarah começou a ter arranhões pelo corpo ao acordar, marcas que pareciam ter sido feitas por unhas, e sempre parecia depois das 3 da manhã. Daniel começou a acreditar que aquilo poderia ser um caso de obsessão espiritual, algo que, segundo pesquisadores do paranormal, acontece como uma entidade se prende a uma pessoa específica. Mas ninguém sabia por que aquela entidade tinha escolhido justamente a Sarah. A resposta apareceu semanas depois. Enquanto investigava o porão da casa, Daniel encontrou uma caixa antiga que parecia ter pertencido à avó de Sarah. Dentro havia fotografias muito antigas e um diário. O diário pertencia a um homem chamado Thomas, bisavô de Sarah, e nas últimas páginas do diário havia algo perturbador. Thomas afirmava que décadas antes ele tinha participado de rituais ocultistas, tentando entrar em contato com espíritos. Mas, segundo o próprio diário, algo deu muito errado. Ele escreveu que uma entidade o seguiu, e nas últimas palavras do diário havia uma frase assustadora: "Se alguém da minha família lê isso, peço perdão. A coisa que trouxe nunca mais foi embora." Naquela noite, durante a investigação final, Daniel e sua equipe tentaram realizar um ritual de limpeza espiritual dentro da casa. Durante o ritual, coisas começaram a acontecer. As luzes piscavam violentamente, portas batiam sozinha, e um dos gravadores captou algo que nenhum deles conseguiu explicar. Uma voz extremamente grave, irritada, que dizia: "Ela me pertence." Depois daquela noite, Sarah decidiu abandonar a casa. Ela se mudou para outro estado poucos meses depois. Curiosamente, os fenômenos pararam completamente. A casa foi vendida anos mais tarde, mas moradores da região dizem que ninguém consegue ficar muito tempo morando lá. Várias famílias que se mudam para casa relatam as mesmas coisas ou coisas piores. Passos no corredor durante a madrugada, sussurro no escuro e a sensação constante de que algo está observando enquanto dorme. Até hoje, investigadores do paranormal acreditam que a entidade que perseguiu Sarah nunca esteve presa a ela. Estava presa na casa e talvez ainda esteja lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!